Olá, eu sou a Agnessa Leite, sou uma das diretoras da revista Evolution e é com muito prazer que hoje eu dou abertura ao nosso primeiro programa, o primeiro programa do nosso canal no YouTube. E vamos falar sobre um tema tão especial, tão relevante hoje, que é ser mãe e ter uma carreira. Eu posso falar com propriedade porque eu sou mãe do Lucas e posso dar o depoimento de que a minha vida, a minha carreira profissional se divide antes de ser mãe e depois de ser mãe. E é para falar sobre esse tema tão atual, tão relevante na vida da mulher, que nós criamos o programa de hoje. A editora Globo publicou uma pesquisa que fala e demonstra o resultado de que 94% das mulheres sentem dificuldades em conciliar a maternidade e a carreira. No programa de hoje, nós vamos trazer médicas, mães, que são especialistas em reprodução humana e que vivenciam essas dificuldades e esses desafios. E a nossa primeira convidada é a doutora Amanda Volpato, que é médica, especialista em ginecologia e obstetrícia, reprodução humana, é membro das sociedades brasileira, americana e europeia de reprodução humana e é diretora da Clínica Hope, além de ser mãe de 3. Quem é mãe sabe, né? Um é bom, 2 é difícil, 3 é um desafio grande, né? Seja bem-vinda, doutora Amanda. É uma honra recebê-la em nosso programa. Nos conte, doutora, um pouco sobre a sua experiência. Em que momento da sua carreira você foi mãe? Bom, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. E a maternidade é sempre um grande desafio, eu acho que para toda mulher que tem uma profissão e que trabalha. Então, eu fiz toda a minha formação médica, especialização, e aí depois, quando eu já estava, né, no mercado de trabalho, com 2 anos de casada, eu decidi, não, acho que agora eu posso começar a minha carreira, né, entrar aí na maternidade. E na época eu morava no Rio de Janeiro e decidi engravidar. E aí fui pega de surpresa, porque eu fui fazer um curso fora, fui fazer uma especialização fora nos Estados Unidos. Lá eu descobri que eu estava grávida, e quando eu voltei para o Brasil, depois de 30 dias, eu descobri que eu estava grávida de gêmeos. E né, uma gravidez espontânea de gêmeos, então foi aquela surpresa. E todo aquele meu planejamento, de repente, foi por água abaixo. Eu falei, nossa, e agora, né? São dois, será que eu vou dar conta? E claro que com eu tive que ter uma rede de apoio, e no fim deu tudo certo. Mas eu acho que para toda mulher que trabalha fora, a decisão da maternidade é sempre um momento difícil. Eu acho que a gente nunca sabe se realmente é o momento certo, se a gente está preparado. Então é um grande desafio aí, acho que para qualquer mulher. Doutora, realmente é muito relevante contar essa história, né, sobre a maternidade envolvida em nossa vida profissional durante todo esse percurso. Faz parte da trajetória de muitas mulheres, como fez parte da sua. E eu gostaria de fazer mais uma pergunta sobre quais são os maiores desafios que a doutora enfrenta hoje em conciliar a maternidade e a carreira, e quais são as suas principais recompensas, na sua opinião, o que hoje recompensa todo esse esforço? Eu acho que para qualquer mulher que trabalha fora, a maternidade é um grande desafio. Eu tenho 3 filhos, né? Eu tive a primeira gestação, como eu contei, foi um gemelar, e depois de 7 anos eu tive mais um. Então eu tenho 3 meninos, que é o Miguel, o Gabriel e o Lucas, e que me completam. Eu não consigo imaginar a minha vida sem as crianças, sem a minha família, mas também não consigo me imaginar sem trabalhar, até porque a medicina sempre foi uma grande paixão na minha vida, desde criança. Eu sempre falei que eu queria ser médica, então eu acho que eu nasci para fazer isso. E conciliar as duas coisas, hoje eu me sinto muito realizada. Eu acho que se eu tivesse só a profissão, eu tivesse só a parte da maternidade, eu não seria tão completa quanto eu sou hoje. Mas claro que, como toda mulher que trabalha fora e tem filhos, a gente tem que tentar equilibrar os pratinhos, como a gente fala. Não é fácil, é uma dupla jornada. E claro que eu sempre falo, né? A gente precisa o apoio de um parceiro ou de alguém próximo, alguém da família, para ajudar a gente no dia a dia. Mas eu acho que não me vejo com outra vida sem a minha profissão e sem meus filhos. Eu acho que minha felicidade é um complemento um do outro. Realmente, a maternidade é um conjunto de desafios, recompensas incríveis, né? Então, todo esforço vale a pena. E a gente tem percebido falar muito sobre essa dificuldade de conciliar
maternidade e carreira, principalmente depois da pandemia, em que todo o nosso cenário quase organizado se desorganizou, né? E essa pandemia também aumentou a busca pelo congelamento de óvulos. As mulheres estão postergando a maternidade por medo, por diversos motivos. Na sua opinião, quais são esses motivos? A que se deve esse fenômeno do aumento pela busca do congelamento de óvulos? Realmente, a pandemia ela trouxe muitas incertezas, eu acho que para o mundo inteiro e inclusive da maternidade. Então, casais que já estavam decididos, às vezes, vamos ter filhos, mulheres decididas, né, a ter a maternidade nesse momento de pandemia, com todas as incertezas que nós tivemos, tanto financeiras quanto até de saúde mesmo. Muitas mulheres decidiram postergar a maternidade, só que a gente sabe que postergar a maternidade, para muitas mulheres, isso vai ter um custo, principalmente de chances de engravidar futuramente. Então, com isso começou uma procura, uma educação sobre o congelamento de óvulos, onde a mulher ela pode postergar a sua maternidade, preservando aí a sua fertilidade. Então, sem diminuir tanto as chances, né, de uma gestação futura, ela postergando a maternidade. A gente sabe que a partir dos 35 anos de idade, a nossa reserva ovariana, então a nossa quantidade, a nossa qualidade dos óvulos começa a diminuir, e com isso diminui as nossas chances de gravidez. Então, com o congelamento, a gente tem a oportunidade de conseguir manter esses óvulos, né, ainda mais saudáveis possíveis, mais jovens possíveis, e poder utilizar eles no momento em que a gente esteja mais seguro. Então, eu acho que a pandemia veio, não foi só aqui no Brasil, tem um estudo americano também mostrando um grande aumento da procura pelo congelamento de óvulos também nos Estados Unidos por conta disso, pelo momento de incerteza, né? Muitos casais pensaram, será que agora é o melhor momento para se ter uma gestação? Até porque no começo a gente não sabia os impactos, né, da Covid-19 numa gestação, ou mesmo no feto, nas crianças. Então muitos deixaram, né, a maternidade um pouco de lado, mas não queriam também perder a chance de conseguir engravidar, e com isso optaram pelo congelamento de óvulos, que é uma técnica de reprodução assistida, que acaba preservando aí essa qualidade dos óvulos, mantendo a chance de gravidez na utilização futura deles. Doutora, e nesse cenário, então, de pandemia, desafios, muitas mulheres postergando a maternidade, qual a sua dica para as demais profissionais, médicas ou não, que desejam ser mães e passam por esse dilema de priorizar a carreira ou abraçar a maternidade? Eu acho que a grande dica, né, seria realmente você tentar encontrar o melhor momento. Eu acho que se você está no momento profissional em que realmente a maternidade ela pode ser uma barreira, você acha que a maternidade vai atrapalhar, e isso a gente vê em várias pesquisas, né, que muitas mulheres acreditam que a maternidade pode atrapalhar a sua profissão. Eu acho que você procurar, às vezes, né, conhecer um pouquinho mais, saber sobre a preservação da fertilidade, sobre o congelamento de ovos, quer dizer, você ter a oportunidade de você poder escolher o melhor momento da maternidade, eu acho que é o ideal, é uma grande dica. Tem até um estudo com mulheres médicas, mostrando que, né, o índice de infertilidade em mulheres médicas é mais alto do que nas mulheres que não são médicas. Eu acho que não é, acho que o estudo foi feito nesse grupo específico, mas eu acho que isso abrange todas as mulheres que estão no mercado de trabalho e que desejam ter uma carreira promissora, mais longa. Isso no estudo, que eles mostraram que as médicas têm mais infertilidade porque a formação médica é muito longa, então a mulher deixa para engravidar mais tarde. Mas isso não é uma tendência só para as médicas hoje, que em qualquer profissão a mulher ela está em busca, né, de uma carreira mais sólida, e às vezes até a busca de um parceiro ideal, ou de um momento ideal para essa maternidade. Então eu acho que a grande dica é você se informar, entender um pouco mais, entender como é que funciona essa questão do congelamento de óvulo, da preservação da fertilidade, se isso é indicado para você ou não, e aí avaliar, né? Eu acho que hoje a gente, quanto mais, né, eu acho que conhecimento é importante para a gente poder decidir e ter o controle. Quer dizer, eu posso tentar, da mesma maneira, né, que as mulheres tiveram aí começaram a poder ir para as universidades, entrar no mercado de trabalho quando a gente teve o surgimento da pílula contraceptiva. Então, fazendo o controle de natalidade, eu acho que agora nós estamos no momento, né, numa segunda revolução, onde a mulher ela também vai
ela quer postergar essa maternidade por vários motivos e ela tem essa oportunidade de não ter a sua fertilidade afetada, preservando os seus óvulos. Realmente é muito desafiador e assustador em alguns momentos ter um filho em meio ao crescimento de carreira. Eu gostaria de falar um pouco mais sobre esse processo de ser mãe, sobre o papel de ser mãe. Doutora, qual o maior aprendizado que a mãe ensina para a profissional? Eu acho que, né, a maternidade é um desafio diário, né? Eu acho que a maternidade me ensina a lidar com dificuldades, com momentos inesperados, porque a gente não nasce com, não existe um livro onde a gente aprende a ser mãe. Então, cada dia é um grande desafio. Eu acho que isso faz com que a gente no dia a dia saiba aí lidar melhor com as situações adversas. Eu acho que eu trago muito da maternidade para o meu dia a dia, lidando aí com as pacientes de reprodução assistida. Doutora Amanda, eu quero novamente agradecer a sua presença aqui conosco e antes de encerrarmos, eu gostaria de ouvir a sua mensagem final a todas as mulheres que são mães e profissionais, a todas as profissionais de reprodução humana que são mães e a todas as mulheres que desejam ser mães, que estão congelando, postergando ou que decidiram ser mães nesse momento. Eu queria dizer então para todas as mulheres, né, que são mães ou as que desejam ser mães, eu acho que é um momento em que a mulher está mostrando um protagonismo grande, né? Eu acho que é o nosso momento e eu acho que a maternidade muitas vezes faz parte dos planos de muitas mulheres. E eu acho que a gente não pode deixar esse sonho de lado em questão só do lado profissional. Então, eu acho que o mais importante é a gente aprender a lidar, saber que é possível a gente ter uma carreira, ter uma profissão e ser mãe também ao mesmo tempo. Claro que, né, eu acho que a mulher tem uma capacidade muito grande aí de lidar com essa, com todos esses aspectos, essas multitarefas. Eu acho que nós somos espetaculares nesse ponto e eu acho que a gente não precisa abrir mão de nenhum sonho, deixar a profissão por conta da maternidade, nem deixar a maternidade em função de uma profissão, se esse for o desejo de nós mulheres. Receberemos agora a nossa próxima convidada, a doutora Natália Cossetin, também ginecologista, obstetra e especialista em reprodução humana, também mãe de 3 meninas, e ela contará também a sua experiência para nós. Doutora Natália, muito obrigada pela sua participação. É muito importante para nós ter o seu depoimento no nosso programa hoje. E a minha primeira pergunta é sobre a sua experiência. Em que momento da sua carreira você foi mãe e como foi esse processo? Primeiro, Agnes, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui e poder compartilhar com outras mulheres sobre a minha experiência como médica e como mãe. Eu tenho 3 filhas. A minha mais velha nasceu logo que eu acabei a residência. Então, eu terminei a residência em ginecologia e obstetrícia em fevereiro de 2015. E no mesmo mês eu engravidei dela. Eu e meu esposo, nós decidimos logo engravidar pelos próprios riscos mesmo de gestação mais tardia e pelo fato da gente sempre querer ter 3 filhos. Então, o nosso objetivo sempre foi esse. E eu sabia que se eu postergasse muito, isso ia atrapalhar. Então, a minha primeira filha, eu terminei a residência e engravidei. Fiquei grávida, e aí a gente se mudou para Brasília no final de 2015. Com ela, tinha 1 mês e 15 dias. Então, era um bebezinho pequenininho, eu não conhecia nada, ninguém, não tinha contato nenhum de trabalho. E em agosto do outro ano eu comecei a trabalhar. E aí foi onde eu comecei a conhecer um pouco mais a cidade, saber como em relação ao mercado, né? Porque a gente tem muito essa dificuldade quando a gente sai de uma cidade e vai para outra, de conseguir novamente se colocar no mercado de trabalho. E aí, em 2017, já trabalhando, resolvemos, lógico, né, uma decisão do casal, engravidarmos e tive a minha segunda gestação da Clarice, que hoje tem 3 anos. Quando a Clarice tinha 1 ano, eu decidi que eu queria fazer uma subespecialidade. Eu não estava me sentindo completo na ginecologia e eu
até hoje eu vejo que foi uma decisão muito boa eu ter esperado esse tempo, né? Então eu terminei em 2015 e só fui fazer alguma coisa no final de 2018 ali que eu comecei a pensar nisso, que é onde realmente eu decidi o que eu queria fazer. Então foi quando eu vi que o meu objetivo na ginecologia era auxiliar outras mulheres que queriam engravidar. Então foi quando eu decidi fazer a minha especialidade. Então a minha segunda filha, ela tinha na época 1 ano, quando eu entrei. Quando eu entrei, eu ia fazer primeiro uma pós em São Paulo, mas aí apareceu a residência aqui em Brasília e eu decidi ficar pela residência por ter um acompanhamento mais complexo, né? Então, na residência a gente passa muito mais horas em contato com aquele assunto do que a gente passa numa pós-graduação. Então, eu decidi. E também por escolha minha e do meu esposo, no final de 2019, já quando eu estava terminando a residência, a gente começou a tentar novamente e engravidei. E hoje eu tenho a minha terceira filha, que tem 7 meses. Muito legal, doutora, saber que a sua carreira foi mesclada aí com a sua história profissional. E hoje, quais são os maiores desafios e quais são as maiores recompensas em ser mãe e ao mesmo tempo ser uma profissional na área da reprodução humana? É muito complicado, porque, querendo ou não, a gente tem uma grande demanda por sermos mães, né? Por mais que a gente tenha um parceiro que seja comprometido, que nos auxilie, muitas das coisas são da maternidade, são da parte da mãe. Então, a gente tem que tomar muito cuidado em conseguir dividir. Às vezes eu acho que eu não estou sendo mãe o suficiente das minhas meninas, mas ao mesmo tempo eu já percebi que eu não me sinto completa se eu não estou trabalhando com as mulheres que eu escolhi auxiliar. Então, para mim, eu não consigo me sentir completa somente sendo mãe e não me sinto completa somente sendo profissional. Então, a maior recompensa que eu tenho na maternidade é chegar em casa e ver a alegria das minhas filhas quando elas me veem, né? Já a pequenininha, tem 7 meses agora, ela me vê, começa a rir, sorrir, não para de me olhar, é a coisa mais gostosa do mundo. E no meu trabalho é ver quando eu consigo, mesmo que não seja, mesmo que a paciente não consiga uma gestação no primeiro momento, é conseguir confortá-la e mostrar para ela que existe a possibilidade dela conseguir a maternidade. Isso a gente tem hoje de várias maneiras, né? Então, é tentar auxiliar o maior número possível de mulheres a chegar no tão sonhado bebê em casa. Doutora, e quais são as suas dicas para as profissionais da área da medicina, reprodução humana e outras áreas para conciliar a maternidade e a carreira de uma forma leve, de uma forma positiva? A gente tem que se cobrar menos, em primeiro lugar. É nos cobrarmos muito menos. É muito difícil você conseguir conciliar. Não vou mentir, não acho que seja uma tarefa fácil, mas é você tentar levar isso com uma leveza. Então, você saber que, por mais que você ache que você não está fazendo o suficiente pela sua família, você está. Você está fazendo, as suas filhas, por mais que seja o seu tempo curto, você estando ali presente quando você está com elas, elas ficam extremamente felizes. E no trabalho também. A gente se cobra muito, principalmente a gente médico, a gente se cobra muito pelo simples fato da gente ter que estudar muito. Então, a gente sempre, eu pelo menos tenho essa opinião de que eu sempre estou devendo no estudo. Mas a gente tem que saber que vai ter momentos que a gente vai conseguir trabalhar melhor, vai ter momentos que a gente não vai conseguir trabalhar tão bem, mas a gente está fazendo mais a parte da maternidade. Então, é a gente conseguir nos encararmos com uma leveza e sabermos que estamos fazendo o melhor que é possível fazer naquele momento. Doutora Natália, e qual é o maior aprendizado que a mãe ensina para a profissional? Ser paciente. Ser paciente. Aprender que nada é no momento que a gente quer, tudo é no momento de Deus e que os nossos esforços sempre serão recompensados de alguma maneira, por mais que às vezes nós achamos que não é do jeito que a gente queria, não é no momento que a gente queria, isso será sempre recompensado no momento certo. Doutora Natália, muito obrigada pelo seu depoimento.
com certeza vai inspirar muitas mães e muitas mulheres que desejam ser mães, e eu gostaria de ouvir a sua mensagem final para todas essas mulheres. Acredito que a gente está falando para bastante médica, e normalmente um público mais jovem, acredito eu, né? Aquelas mulheres médicas que ainda não engravidaram, não tenham receio. Por mais que vocês às vezes acham que não vão dar conta, que não vai ser, eu não vou conseguir, não é o momento para eu ter filho, tudo se encaixa, tudo se organiza, e vocês vão ver que, para mim, pelo menos, eu tenho isso como experiência, a maternidade acrescentou muito no meu modo de ver a mulher como um todo. Então, ver aquela mulher que está querendo engravidar, ver aquela mulher gestante. Então, a gestação, para nós ginecologistas, modifica a nossa visão sobre a gestação, e também sobre aquelas mulheres que já estão tentando há muito tempo e não conseguem engravidar. Então, se é um sonho seu, por algum motivo, invista nele. Invista na sua carreira também. Então, não precisa parar uma coisa para continuar outra. Não é fácil. Não é um mar de rosas. Tem dias que a gente enlouquece, que a gente acha que não vai dar certo, mas sempre dá. Sempre dá e sempre a gente vai estar tentando auxiliar na melhor maneira possível. Então, o meu recado para todas as mulheres dá para conciliar carreira e filho. É fácil? Não. Mas nós somos multiusos, nós somos muito especiais. Nós temos muita força de vontade e isso nos auxilia muito a conseguirmos o nosso objetivo. Então, tenham filhos. Se não quiserem ter filhos, não tenham filhos, mas tentem fazer o que o coração de vocês mandam. Finalizando então o nosso programa de hoje, um programa que eu acredito ser muito especial e possa impactar realmente a vida de profissionais que são mães ou que desejam ser mães, quero chamar a doutora Milena Góes, que também é especialista em reprodução humana, ginecologista, obstetra, e que vai falar um pouco também sobre a sua experiência enquanto mãe e profissional de reprodução humana. Doutora Milena, obrigada pela sua participação. Para nós é muito especial tê-la conosco. E eu gostaria de saber um pouco também da sua história. Em que momento da sua carreira, em que momento você foi mãe? Como foi essa experiência conciliada com a vida profissional? Bom, eu tenho um filho, meu filho é o Davi, ele tem 7 anos. E foi uma gravidez planejada. Foi bem no começo da minha profissão, eu tinha poucos anos de formada, então eu dava muito plantão ainda de 24 horas, no meio do plantão tinha muito enjoo, trabalhei com barrigão, mas foi uma experiência muito enriquecedora, porque a gente, de certa forma, aprende a se colocar no lugar do outro, né? Eu atendia grávidas e estava ali com barrigão, né? Então você tem essa sensibilidade de se colocar no lugar do outro, né? Então foi bem interessante. E hoje, doutora, no seu cotidiano, no seu dia a dia, quais são os maiores desafios e quais são as principais recompensas de conciliar a vida profissional e a vida de ser mãe e a maternidade? Agnesa, cada mulher encara a maternidade de uma forma. Eu acho que é aí que está o segredo. Aquela mulher que não está pronta para deixar seu filho em casa e voltar para o mercado de trabalho, ela vai ser infeliz, né? E a mulher que está num momento profissional intenso, num auge da sua carreira, também fazer uma pausa para ter filho, ela vai ter muita dificuldade. Então, eu acho que cada mulher tem que saber o que é o objetivo de vida dela, né? A gente tem um relógio biológico e não dá pra gente esperar muito tempo. Aquela mulher, de repente, que tem um sonho de ter 1, 2, 3 filhos, né? Ela não pode esperar muitos anos ou o auge, às vezes, da sua carreira para começar a providenciar esses filhos, né? Por outro lado, também apressar as coisas, eu acho que é complicado. Eu acho que cada mulher tem que buscar o equilíbrio, né? Eu acho que é possível a gente ser feliz, dedicar a nossa carreira, né? Fazer o que a gente gosta. Eu sou muito feliz na minha profissão,
me dedico, e eu acho que eu demonstrando isso para o meu filho, mostrar a importância da minha profissão, a importância do que eu faço, da diferença que eu faço em cada lugar que eu vou, eu acho que é um motivo para ele se orgulhar de mim, né? Entender que os momentos que eu estive longe dele foi por uma boa causa, e isso também faz com que ele valorize o que é trabalhar, o que é você se dedicar ao que você gosta. Eu acho que isso é importante. E eu busco esse equilíbrio. Eu trabalho, eu estudo, mas eu também busco meu filho na escola, eu conto historinha para ele dormir. E o equilíbrio é o grande segredo, eu acho, né? Doutora Milena, eu agradeço muito a sua participação. Tenho certeza que sua fala foi riquíssima para todas as mães que já são mães e vivem esse dilema de conciliar a carreira e a maternidade, e para todas as profissionais também que estão pensando, analisando as possibilidades de serem mães agora ou no futuro próximo. Eu gostaria de ouvir as suas palavras finais, a sua mensagem para todas essas mães e profissionais da área de reprodução humana ou de outras áreas. Bom, minha mensagem final é que ser mãe é a maior experiência de vida de qualquer ser humano, né? Eu acho que é uma mistura de todos os sentimentos possíveis que uma pessoa pode ter. Isso pensando no amadurecimento, no crescimento, é muito enriquecedor para um ser humano. Mas eu acho que a pessoa tem que ter um planejamento de vida, né? Nós mulheres hoje buscamos nosso espaço no mercado de trabalho, a gente quer crescer profissionalmente, mas o nosso relógio biológico não espera. Então, existe aí uma necessidade de se planejar. Quem sabe fazer um congelamento de óvulos, ou de repente postergar um pouco essa gravidez, mas enfim, precisa ter um planejamento, porque o relógio biológico não espera. Encerramos aqui então o nosso primeiro programa aqui do YouTube, agradecendo a participação de todos vocês, a audiência de todos vocês, agradecendo a todas as nossas convidadas de hoje e convidando vocês também a acessarem as nossas mídias sociais e acessarem o nosso site. Cadastrando lá, vocês podem receber todas as novidades da revista Evolution em primeira mão. Cadastrem-se, recebam nos e-mails de vocês todo o nosso conteúdo de forma exclusiva. E também quero agradecer e parabenizar a todas as mães pelo seu dia, que será no próximo domingo. Parabéns por esse desafio, por aceitarem esse desafio de amar sem medida, de acreditar e de criar uma vida e educar não é uma tarefa fácil. Então, nossas homenagens de todo o coração a todas as mães. E encerramos por aqui. Fique atento ao nosso canal aqui do YouTube para o nosso próximo programa e para todas as novidades que nós estamos trazendo para a revista Evolution, que será lançada em junho. Fiquem por dentro de tudo através dos nossos canais. Muito obrigada e até mais!